eu quero falar da programação. E quando você olha os requisitos aí para as vagas de cientista de dados, você vai ver que existem algumas programações, né? É claro, sempre vai ter o nosso querido Python, né? O nosso querido Python sempre vai estar lá, mas outras programações também vão aparecer muitas vezes, que é o R, é o SAS, né? Muitas vezes você vai ver também aí algumas coisas assim para a galera pedindo Spark. O Spark é mais para Big Data, vai, mas enfim, isso aqui também às vezes é pedido, né? Aquilo que eu gosto de falar sempre, né? A galera quer o Elon Musk, né, pô? O cara coloca lá, vaga de cientista de dados. Aí pega lá o currículo do Elon Musk e coloca lá, saca? Tipo, faz um. E aí, pô, é lógico, vai vir Spark, vai vir Python, vai vir mandar foguete pra Lua, vai vir criar ali uma empresa multitrilionária, mas, cara, não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Eu até fiz um post esses dias aqui no Instagram mostrando que a Experian, a Serasa Experian, né, hoje uma grande empresa internacional de consultoria, trabalhei ao lado desses caras ali em alguns projetos, e é uma empresa, pô, internacional, né? Eles são muito grandes. E eu achei assim, cara, de uma tremenda sapiência da galera que colocou lá essa vaga. Eles falaram exatamente assim: olha, a parada é o seguinte. A gente está procurando uma pessoa que é assim, assim, assim e assim. Então imagina que ele pegou aqui, ó, eu quero um cara que programe Python, R, SAS. Também que aprenda SQL e tenha todas essas outras aqui que a gente vai falar. Só que lá no final ele chegou e falou bem assim: só que, cara, é o seguinte, a gente não olha só para isso não, tá bom? Então, ainda que você não tenha todas essas habilidades, e você gostou da nossa. Que aí eles colocam lá o que a empresa faz, né? Ah, a empresa trabalha com esse tipo de consultoria, a gente preza o funcionário, a gente tem um carinho muito grande ali pelos funcionários. Então, eles mostram também, eles vendem um pouco a empresa, e no final, ele fala assim: se você gostou da nossa história, se você quer ali compreender. Uma forma. Se você quer participar dessa história e não tem esses requisitos, cara, não tem nada não. Chega aqui, tá bom? Chega aqui e trabalha com a gente. Porque para mim o mais importante é conhecer você também. Olha a sacada dessa galera da Experience. Sabe por quê? Porque aí eles estão incentivando pessoas que também têm outras habilidades. Por que eu tô falando isso agora para você? Porque é o seguinte, eu preparo a galera, por exemplo, dentro do CD Pro, com essas duas programações aqui, ó. Eu até dou um treinamento de R também, só que o meu foco para a galera lá é o Python. E é claro, eu também ensino SAS. Só que, cara, é o seguinte, não é porque você não teve ali o conhecimento no SAS, por exemplo, que você não vai aplicar para a vaga. E, cara, será que a gente chegou num ponto que precisava dizer que não precisava você ter todas as habilidades para você vir aqui e participar? Isso também é uma outra sacada, presta bastante atenção no que eu vou falar. Isso também é carência de profissionais que saibam tudo isso que a gente está falando aqui. Sabe por quê? Porque você acha se a gente tivesse a quantidade de profissionais com todas as habilidades que a gente acha que é necessária de forma suficiente, as empresas estariam fazendo esse tipo de coisa? Não estaria. Por quê? Porque para que ela ia falar, não, cara, se você não tiver, vem mesmo assim? Para quê, né? Todos os candidatos que ela precisa já têm essas habilidades. Então, dada a carência que o mercado está hoje, você está no momento assim, cara, ímpar para entrar no mercado, porque estão precisando de profissionais que saibam essa parada. Simples assim. Tamo junto? Então, quando eu falo de programação, eu sim dou um foco na programação Python, que é a programação utilizada para desenvolver a inteligência artificial, machine learning, tá bom? Então eu ensino você essa parada, mostro aqui, te dou o foco. Lembra do 80-20? Lembra do método? Quando eu estava mostrando para você quando eu desenvolvi o método, que o método CD Pro, que eu tava passando por uma situação onde eu falava, caraca, onde é que eu vou aprender esse tanto de coisa que eu preciso aprender? Não tinha jeito de fazer, eu precisava de uns 20 anos para aprender tudo que eu achava que precisava. Então eu fui lá e fui desenvolvendo o 80-20. E uma sacada que é massa, sabe o que aconteceu também? Eu tava lá junto com essas consultorias, como eu te falei, eu trabalhei ao lado da Deloitte, da KPMG, eu trabalhei com Ernst Young, eu trabalhei com a PricewaterhouseCoopers, eu trabalhei junto com, cara, uma porrada de consultoria. A galera, todas essas grandes consultorias passaram nos projetos que eu participei dentro do Banco do Brasil. Então a gente trabalhava junto, lado a lado com esses caras. Então a gente acaba aprendendo muita coisa. E aí, uma das coisas que eu vi quando esses caras entravam para ajudar a gente nos projetos era que sim, a gente tinha que escolher onde que a gente ia tirar
Não dava para querer acertar uma mosca com a bazuca, entendeu? Então, o método Baby Steps ele foi desenvolvido exatamente desse jeito, na forma pela qual a gente foca naquilo que vai trazer a maior parte do resultado. Até mesmo porque dentro da empresa, aí sim é que você vai desenvolver outras habilidades. Eu estava conversando com um aluno esses dias aqui e ele falou assim, cara, Edu, a gente estava lá na empresa e a empresa ela estava querendo expandir ali a sua forma de organizar os dados, coletar os dados e por aí vai. Só que o que estava acontecendo? A gente estava com uma dificuldade assim, que a gente estava sem gente para trabalhar na parte lá da engenharia de dados, para trazer aquela coleta, tal, tal, tal. Então a empresa decidiu migrar para trabalhar lá com Databricks, que é tipo uma plataforma em cloud que organiza você ajuda a empresa a organizar ali as suas bases de dados, tá? Então, de forma bem simplória, é mais ou menos isso. E aí eu falei assim, caraca, que louco, que desafio fera, né? Porque é uma nova forma de trabalhar. Por que que eu tô te falando isso? Porque ele estava preparado para trabalhar com a programação Python, ele estava preparado para trabalhar com SQL, ele também estava manjando muito bem do Power BI e por aí vai. Só que a empresa decidiu mudar o ramo, a forma pela qual ela organiza esses dados. Então, olha a importância do cara saber onde focar para depois ele não perder tempo. Ele, ao saber e por saber somente aquilo que era necessário, ele conseguiu entrar no projeto para aprender a trabalhar lá com Databricks. Por quê? Porque é assim que a empresa vai trabalhar. E isso pode acontecer contigo quando eu tô falando pra galera que você precisa aprender a forma de se conectar com os dados e tal. Aí eu mostro aquela quantidade de bancos de dados, né? A gente ainda vou ter esse bate-papo nosso aqui, eu vou mostrar pra você. Aí a galera pensa assim: meu Deus, Eduardo, eu vou ter que aprender DB2, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Hadoop. E aí eu falo: calma aí, Padawan, calma. A parada é a seguinte. Você sim, tem coisas que você vai precisar aprender, mas o foco não é em você devorar e se tornar o DBA desses bancos de dados aqui, não. Tem coisa que é importante e você vai aprender o que é importante. Se ele tivesse maluco querendo fazer, primeiro, ele não estaria nem entrando para essa empresa. Segundo, se ele tivesse visto que a empresa estaria migrando para o Databricks, ele teria esquecido todo o resto e teria ido para aprender o Databricks. Só que o que acontece se a empresa amanhã olhar e falar que esse projeto não é viável? Aí ele deixou de olhar aquilo que era importante sobre os dados, sobre formas de se compreender os dados, de analisar e processar os dados. Ele perdeu exatamente aquilo que é essencial e que a gente sabe fazer independente da ferramenta. Essa é a sacada da metodologia, saca? Essa é a sacada de um CD Pro. Então, ó, foco sempre. O que que eu falo, né? Sim, cara, você já tem tempo, já tá bem no Python. Então, beleza, bora aprender o SAS, depois o R, tá bom? Assim, falando de tamanho de mercado e de empresas, né? Então, ótimo. Agora, cara, não ainda? Tá começando? Mano, é Python. E olha, é o Python que é necessário para você ser cientista de dados e ganhar acima de 8.000. Eu não estou falando de Python para você ser aquele implementador de chatbot, eu não estou falando de Python para você ser o desenvolvedor de automações para carro autônomo, não, velho. Eu tô falando de você para você ser cientista de dados e ganhar acima de 8.000. Ponto. Beleza? Então existe sim algumas coisas do Python, ainda mais nessa era da inteligência artificial que a gente vive e que a gente está sendo afetado pela nossa própria construção, né? A gente participa de tudo isso por instigar o aprendizado em machine learning e IA. Né? Então a gente está vendo que a própria IA está nos ajudando, Vidia e o ChatGPT. Vamos falar um pouquinho com ele hoje também, beleza? Então, simbora. E por fim, aqui, né, quando fala da programação, pela programação em si, né, o SQL. Por quê? Porque aí sim, cara, o SQL a gente vai aprender a trabalhar os dados que são necessários para a gente exatamente analisar os dados, extrair os insights, construir também a nossa base de modelagem. A base de modelagem é aquela parte do pré-processamento que a gente trabalha para organizar as variáveis que vão ser utilizadas nos nossos modelos preditivos, nas nossas máquinas preditivas com IA e Machine Learning. Então, sim, cara, o SQL vai ajudar muito ainda, sim,
Tá bom? Agora, existe também algumas coisas mais avançadas, como o NoSQL, e aí a gente já está falando um pouco mais do Big Data em si. Então, se você está trabalhando ali com tipos de dados que tem um formato que é não estruturado, né? E aí eu estou falando de grandes documentos, eu estou falando de aqueles arquivos no formato JSON, estou falando de própria imagem, de arquivos de log, sabe? Ou a gente tem muitos tipos de dados. E é claro, aqui a gente vai focar naquele do 80/20. E é claro, à medida que você vai, né, crescendo dentro do CD Pro, dentro da plataforma, dentro do conhecimento, dentro da metodologia, sim, você vai aprendendo outras coisas também. Saca? É que nem quando tu vai no restaurante, né? Tu vai no restaurante, tu pede tudo que tá no cardápio? Não, né, velho? Pô, fala sério, você vai lá, escolhe os pratos e aí você vai escolhendo aí de acordo com a conveniência, você volta, pede outro prato e por aí vai. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria que você focasse aqui quando a gente falasse de programação. Tamo junto!